Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa aula de hoje. O que a gente vai aprender então nessa aula? Então, hoje vai ser uma aula um pouquinho mais que a gente vai aprofundar numa técnica bem bacana, que é o PROC-V de baixo para cima. Então, essa aula vai ser um pouquinho mais técnica, a gente tem alguns pontos aí que a gente vai ver. Então, vamos prestar bastante atenção na aula, que ela tem bastante informação bacana aí para a gente utilizar na nossa planilha. Lembrando que, caso você queira se aprofundar no teu nível de Excel, a gente tem 2 pacotes de curso online. A gente tem o nosso curso completo de Excel, que vai do básico ao mestre, que a gente vê mais de 80 fórmulas, exemplos práticos no dia a dia, como é que cria gráficos, indicadores, e a gente também tem nosso curso de dashboard dentro do Excel, que eu vou ensinar como é que cria gráficos, indicadores totalmente dinâmicos, com um clique, todos os seus gráficos e indicadores se alteram, e além do que, você escrevendo nesse pacote de dashboard, você ganha de Excel. Então, são 2 pacotes de curso, então mais de 2 anos de acesso, certificado de conclusão, tem a plataforma aí para você conseguir acessar as aulas, tirar dúvida. Então, são 2 pacotes bem bacanas de curso. Mas vamos lá, vamos começar a nossa aula. Primeiro, antes de a gente efetivamente começar na aula, eu vou mostrar o que a gente vai, qual é o exemplo que a gente vai fazer. Eu vou mostrar outras técnicas, depois a gente vai efetivamente para a resolução do nosso problema que eu vou estar apresentando agora. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma base de dados bem simples, com o meu cartão ponto dos meus funcionários. Então, vamos fazer um teste aqui. Então, por exemplo, no dia 5 de janeiro, o Renan entrou às 8 da manhã, saiu para o horário de almoço às meio-dia e 5, então esse aqui é a entrada do Renan, né? Primeiro lançamento. E o Renan tem novamente aqui, ó. O Renan voltou do almoço 1h05 e ele efetivamente saiu do trabalho às 5h52. Então, tem 2 lançamentos de todos os meus funcionários. Então, por exemplo, aqui, Kleber. O Kleber tem essa linha e o Kleber tem essa linha. Então, todos os funcionários eles vão ter 2 linhas. Por quê? Porque ele bate ponto na hora de entrar, no caso, no almoço, e voltar no almoço, e efetivamente a hora que ele sai. Então, todos os funcionários eles vão ter duas movimentações no cartão dele diariamente. E qual que vai ser o nosso exemplo de hoje, então? Aqui no canto, eu quero trazer quanto que cada funcionário efetivamente teve de horas no dia. Como assim, Pedro? Então, por exemplo, Renan. Que horas que o Renan entrou? O Renan entrou às 8 da manhã. Tá aqui, ó. Às 8 da manhã. E que horas que o Renan saiu? O Renan saiu do trabalho às 5h52. Então, ele saiu 17h52. Então, o Renan ficou 9h52. Claro que teve horário de almoço, mas desde as 8 horas até 17h52 foi 9 horas e 52 minutos. Então, isso aqui eu quero trazer via uma fórmula. Como que a gente vai fazer? Então, esse exemplo é um pouquinho mais delicado, por qual motivo? Então, vou estar mostrando primeiro um exemplo que por que vai dar problema na hora de a gente fazer. Por quê? Por exemplo, eu vou fazer um simples PROC-V. Então, caso você não lembre e não saiba como funciona o PROC-V, a gente já tem uma aula específica de PROC-V. Então, PROC-V, eu vou procurar um valor que eu vou selecionar aqui na minha base de dados. Então, eu vou procurar o meu Renan, ponto e vírgula, nesta base aqui, e eu vou dar ponto e vírgula 2, ponto e vírgula 0. Por que ponto e vírgula 2? Eu quero pegar minha segunda coluna. Então, ele vai trazer a entrada do Renan. Enter. Beleza, aqui ó, trouxe 8 horas da manhã. O Renan entrou às 8. Se eu aqui colocar aqui Kleber, o Kleber entrou 8h05. Então tá certinho a minha entrada. O problema é a saída. Por quê? Então vamos fazer o mesmo PROC-V. Renan, vou procurar na minha matriz. Agora está na terceira coluna. Então ponto vírgula 3, ponto vírgula 0. Vou fechar e dar um Enter. Olha agora o que vai acontecer. Então, aqui dá para a gente ver que ele saiu meio-dia e 5. Na verdade, ele não saiu meio-dia e 5, ele saiu 17h52. Por que aqui ele apareceu meio-dia e 5, Pedro? Porque ele trouxe a primeira linha do Renan. Então, ele vai trazer, achou o Renan, ele vai trazer o 8 e trouxe o meio-dia. Realmente, ele saiu meio-dia na primeira linha. Só que eu não quero trazer a minha primeira informação, eu quero trazer a minha linha na minha última. Então, eu quero fazer um PROC de baixo para cima. A minha entrada tá certinha, ele entrou às 8 da manhã. O PROC-V que eu fiz funciona. Só que para minha saída eu não posso fazer esse PROC-V, que ele vai trazer a minha saída, no caso, para o almoço, não minha saída efetivamente da empresa. Então, esse é o grande
problema que a gente tem, que a gente vai ter que solucionar aqui para trazer as horas. Porque se aqui eu fizesse isso aqui, ia aparecer 4 horas. Na verdade, não. Ele saiu a 17h52. Então, esse é o nosso problema. Então, antes de a gente efetivamente fazer o exercício aqui, eu vou mostrar como é que funciona uma forma chamada PROC. Então, aqui a gente viu o PROC-V. Agora a gente vai ver somente a PROC. Então, aqui eu tenho um exemplo só para a gente começar a entender como é que funciona a forma de PROC, para a gente efetivamente fazer o exemplo ali que a gente está fazendo das horas ali. Então, eu até deixei aqui embaixo como é que é a forma de PROC. Então, a PROC, a gente vai fazer tem um valor procurado, um vetor procurado e um vetor de resultado. Então, eu tenho aqui uma base bem simples também de catálogo de produtos. Então, eu tenho o meu código do catálogo, o código do produto, no caso, e o nome do produto. E aqui eu tenho uma basezinha, no caso que eu vou fazer a procura, com o meu código e o meu nome do produto. Pedro, poderia fazer um simples PROC-V? Poderia. Então, vamos fazer aqui até para a gente fazer de nível de comparação. PROC-V, valor procurado 25, ponto e vírgula, nessa base, ponto e vírgula 2, porque é a segunda coluna, ponto e vírgula. Aqui que é o ponto que começa a ficar um pouquinho diferente do nosso PROC. O PROC-V, a gente tem duas possibilidades. A gente tem a possibilidade de marcar verdadeiro, tá? Então, o verdadeiro é correspondência aproximada e o falso é correspondência exata. Ou verdadeiro sendo 1, falso sendo 0. Geralmente a gente usa sempre o falso porque é correspondência exata. Eu vou colocar o falso ou ponto e vírgula 0, fecho, dou enter. Então, beleza, o nosso PROC, um PROC-V simples, tá? Então, trouxe aqui produto E. Então, produto E tá aqui, ó, 25, bateu. Vamos fazer produto 35, produto G, bateu. Vamos jogar aqui produto 22. Não encontrou. Por quê? Porque eu coloquei correspondência exata, o 0. Se eu colocar de vez 0, colocar verdadeiro ou 1, ele vai trazer a correspondência aproximada. Então, ele viu aqui quem que é o mais próximo do 22 para baixo, é o 20 com o produto D. Então, é a grande diferença agora que a gente vai ver do nosso PROC. Então, vamos para o nosso PROC agora, sem PROC-V. PROC. Vamos recapitular. Então, valor procurado. O que eu estou procurando? Meu 22. Ponto e vírgula. Aonde que está meu 22? Nessa base. Ponto e vírgula. Qual que é o meu vetor de resultado? O que eu estou trazendo de resultado? Esse aqui. Vou fechar e dar um Enter. Olha lá a grande diferença. Aqui, automaticamente, o nosso PROC já funcionou a fórmula. Se vocês notarem, quando a gente fez o PROC-V e colocou correspondência exata, ele deu ND sendo 22. Por quê? O nosso PROC-V tem tanto correspondência exata como aproximada. O nosso PROC aqui, deixa eu aqui, o nosso PROC é somente aproximada, ele não tem exata. Então, é a grande diferença de um para o outro. Então, se eu colocar aqui 15, colocar 14, ele vai trazer a correspondência exata. Então, como assim, Pedro? Então, vamos fazer um teste aqui. 14. 14 eu não tenho na minha base. Qual que é o mais próximo do 14 para baixo? É o 10. O 10 está aqui, é o produto B. Trouxe o produto B. Então, essa é a grande diferença do nosso PROC para o PROC-V. E outro ponto aí que tem que ter bastante cuidado na forma de PROC é que tem que estar classificado sempre do menor para o maior. Então, minha base que eu fiz aqui está do menor para o maior. Então, para funcionar o nosso PROC, tem que ser nessa linha, senão ele dá alguns problemas. Então, a grande diferença do PROC e PROC-V são essas duas possibilidades aqui nas correspondências. Então, a gente entendendo um pouco a fórmula de PROC, agora a gente vai conseguir resolver esse problema aqui que a gente acabou de fazer no início da aula. Então, vamos lá. Vou pegar o exemplo em branco aqui novamente, é o mesmo exemplo. Então, eu tenho a mesma base de dados com a minha data, funcionário, entrada e saída. E eu só deixei a fórmula aqui embaixo de PROC para facilitar aí na hora de a gente estar fazendo o exercício. Então, vamos lá. Primeiro ponto, a entrada. A entrada a gente já viu que é uma forma de PROC-V simples, que é o quê? Eu vou trazer do funcionário, trazer a entrada. Então, o primeiro lançamento é a entrada dele no dia. Então, igual PROC-V, abra a forma, valor procurado Renan, ponto e vírgula, nessa matriz, correspondência 2,
ponto e vírgula, 0. Então, 2 que é a segunda coluna e 0 que eu quero exata. Vou fechar e dar um Enter. Então, lá, o Renan entrou às 8 da manhã. Se eu mudar aqui para Felipe entrou às 10. Olha lá, Felipe entrou às 10. Então, a fórmula aqui está certinho da minha entrada. O problema está na minha saída, que foi o ponto que a gente falou que não conseguimos fazer via PROC-V. Então, como que a gente vai fazer aí? Vamos prestar bastante atenção. A gente tem algumas regrinhas, algumas formas aqui de estar fazendo, que tem que ter bastante cuidado nesse ponto de trazer o PROC-V de baixo para cima. Então, vamos lá. O que eu vou colocar aqui? Então, igual PROC. Qual que é o meu valor procurado? Aqui que a gente vai começar a mudar um pouquinho o conceito. Eu vou fazer... vocês vão falar, Ih, Pedro, o que você está fazendo que eu não estou entendendo? Então, eu vou fazer a fórmula e vou explicando passo a passo o que eu fiz. Então, meu valor procurado, eu vou colocar o número 2. Ih, não estou entendendo, Pedro. Calma, que a gente já vai no detalhe. Vetor procurado. Eu vou pegar o quê? Eu vou colocar 1 dividido. Vou abrir parênteses. Essa célula inteira dos funcionários é igual esse funcionário aqui. Vou fechar, ponto e vírgula, meu vetor de resultado, a minha saída que eu quero trazer de resultado. E eu vou dar um Enter. Só vou dar um OK aqui que eu fiz para fechar a fórmula do parênteses no final. Ok. Olha lá o que aconteceu. Então, vamos lá. A gente já abre aqui no detalhe. Então, o Renan entrou às 8 e saiu 17h52. Saiu 17h52. Agora está funcionando. Vamos mudar, vamos fazer outro exemplo aqui. Vamos colocar aqui o César. Olha lá, o César entrou 7h50 e saiu às 7h14 da noite. Bateu. Então, a nossa fórmula está funcionando. Então, eu vou abrir aqui de novo. Vou abrir aqui até aqui em cima para ficar mais fácil para a gente ver. Então, o que eu fiz? Eu fiz um PROC trazendo o meu 2, que eu já explico. O meu vetor procurado, eu peguei 1 dividido pela a minha base de funcionários, é igual esse funcionário aqui, fecho parênteses, ponto e vírgula, meu vetor de resultado, ou seja, o que eu estou trazendo de resultado, é a minha saída, que deu esse resultado aqui. Primeiro, vamos por partes aqui, vamos tentar entender o que eu coloquei como 2, tá? Só que para entender por que eu coloquei como 2, primeiro eu tenho que explicar o que eu fiz aqui, ó. Então, eu vou copiar essa fórmula e vou colocar aqui, ó. Então, eu fiz essa fórmula ali. 1 divididos por essa base aqui, igual a essa aqui. Então, aqui eu fiz uma matriz, fiz uma função matricial. Como assim, Pedro? Por que você fez isso? Eu vou pegar essa fórmula aqui, eu vou pegar sem o 1 para vocês entenderem. Então, vou pegar, selecionar isso aqui, é igual esse aqui. Então, eu fiz a mesma forma sem o 1 dividindo no começo. Vou dar um Enter. Então, o que ele me trouxe aqui? Então, todas as vezes que estiver aparecendo César, ele vai aparecer verdadeiro. Então, ele apareceu aqui. Se eu aqui mudar para Renan, o verdadeiro ficou aqui e aqui. Então, a primeira fórmula aqui que a gente fez, funcionário, a base inteira é igual aqui, o verdadeiro ele vai ficar se for o correspondência for igual e o falso é que não ficou igual. Então, é o primeiro passo aqui para vocês entenderem por que a gente fez isso. Pedro, por que você colocou o 1 na frente? Por quê? Vamos fazer aqui, ó, 1 dividido por essa fórmula aqui. E vou dar um Enter. Olha lá que bacana. Então, lembra que no nosso exercício agora, o nosso PROC-V, eu coloquei que o 1 é o nosso verdadeiro e o 0 é o nosso falso. Então, o que ele fez aqui? O mesmo esquema. Então, ele me trouxe o 1 como verdadeiro. Então, Renan e Renan estavam verdadeiros. Só peguei 1 divididos por verdadeiro e 1 divididos por falso. Então, 1 divididos por verdadeiro, 1 divididos por 1, 1. E 1 divididos por 0 dá erro de divisão. Então, é essa aqui a fórmula que eu fiz para dentro do nosso PROC. Essa segunda, o vetor procurado. E, Pedro, por que você colocou 2 aqui? Aí que é o segredo. Porque eu estou procurando o número 2. Então, como ele é uma correspondência aproximada, qual que é o número mais próximo de 2? O 1. Só que como o PROC ele faz de baixo para cima, o que ele vai fazer? Ele automaticamente vai trazer esse resultado. Então, qual que é o mais próximo de 2? É o 1. E eu de baixo para cima, então ele vai trazer
essa informação, e especificamente essa aqui. Por quê? Porque eu coloquei que o meu vetor de resultado é a minha saída. Então, o ponto aí que tem que tomar bastante cuidado e atenção é o quê? É o ponto que eu coloquei aqui. Eu peguei uma matriz, isso aqui é igual a isso aqui, o verdadeiro ele traz 1 e o falso ele trouxe, aqui no caso, divididos por 0, porque a gente colocou 1 divididos por esse resultado, e automaticamente a gente colocou para trazer o número 2, então o número mais próximo de 2, no caso é 1, e automaticamente ele está trazendo o nosso resultado aqui. Então, é um pouquinho mais trabalhoso, tá? Caso você não tenha entendido, volta no vídeo para tentar entender novamente. E vamos finalizar então aqui nosso exemplo. Então aqui, horas é a minha saída menos a minha entrada. Então o Renan ficou 9,52. Vamos colocar agora o César, ficou 11,24. A Andressa, 9,47. Então eu já consigo pegar a primeira e última saída, tá? Dependente, no caso, de quantas linhas tiverem. Aqui, por exemplo, se fosse aqui, vamos pegar a Andressa aqui, vamos excluir a linha da Andressa. Olha lá, a Andressa agora só vai dar entrada e saída dela referente a uma linha dela. Então, ó, não tem mais uma Andressa, mas funcionou mesmo assim o nosso PROC. Então, é um ponto aí que tem que tomar bastante cuidado nessas regrinhas, por ser uma função matricial que a gente acabou de colocar. Tem essa parte aí do 1 sendo verdadeiro e o 0 falso, que é a chave aí do nosso exemplo de hoje. Então, espero que você tenha gostado. Deixe seu curtido no vídeo e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Um grande abraço!